Sou Priscila Pessoa, sou feirense, moro em Portugal já há 3 anos e nesse momento estamos aqui a viver esse momento tenso de isolamento social, como alguns chamam de quarentena, de confinamento, como quer que seja, mas o nome oficial que dá aqui é o mesmo isolamento social. Na verdade, o que eu tenho visto é um clima que se assemelha a um clima de guerra, mas é uma guerra para um inimigo invisível, porque nós não vemos ninguém nas ruas. As pessoas estão todas em suas casas, todas a lutarem contra o inimigo realmente invisível, que é o vírus. As autoridades aqui decretaram o estado de emergência já há alguns dias. Desde que foi decretado o estado de emergência, os shoppings têm suas lojas fechadas, só estão abertos os supermercados, farmácias, o que é para garantir a necessidade básica da população, não é? Não tem autorização para as pessoas ficarem a passear pelas ruas. As pessoas que se deslocam, elas devem ter alguma finalidade, algum objetivo, seja de ir ao médico, seja de ir à farmácia, ao supermercado ou mesmo trabalhar, porque tem algumas pessoas, obviamente, que estão a trabalhar. Eu, particularmente, estou a trabalhar remotamente, esse hoje é o meu ambiente de trabalho, então eu tenho essa facilidade de ficar em casa e continuar a trabalhar. Infelizmente, não são todos que têm essa possibilidade e reconheço, inclusive, pessoas que às vezes passam despercebidas, como carteiros, entregadores de aplicativos, não é? Deliveries. São pessoas que têm também ajudado muito a quem fica em casa a continuar tanto aos negócios a fluírem, quanto também a gente a viver com alguns pedidos. Algumas coisas mudaram na nossa rotina, na verdade tudo mudou na nossa rotina, porque à medida de que ficamos mais em casa, nós acabamos por nutrir hábitos que não nutríamos antes. Por exemplo, eu nunca tinha feito compras de supermercado online. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui ao supermercado, foi a minha primeira vez que eu fiz compras de supermercado online. Tenho pedido também delivery praticamente todos os dias, porque aqui os aplicativos tiraram as taxas de entrega para ajudar também a população. E o que nós temos visto também são iniciativas, tanto das empresas quanto do próprio governo, de coisas que possam ajudar a população a superar esse momento. Tem também iniciativas do governo para as empresas, com alguns subsídios, não é? As empresas que têm alguns empréstimos, elas terão direito a postergar o pagamento desses empréstimos, segundo o que foi divulgado aqui na mídia. Há algumas pessoas também aqui que são os trabalhadores liberais, que é como se fosse um MEI no Brasil, eles vão receber um apoio do governo, do salário equivalente, salvo engano, a 480 euros, é abaixo do salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional de Portugal são 600 euros, mas mesmo assim é um apoio do governo para essas pessoas que têm o trabalho, na verdade, muito com um ganho variável, não é? Que são os profissionais liberais, e terão esses benefícios. Outros benefícios aqui, por exemplo, as mães que precisam ficar com os filhos em casa, porque assim, as escolas estão fechadas. As escolas aqui, a maioria delas são públicas, e mesmo as particulares, elas respondem ao governo. Então, as escolas, elas já têm mais de 15 dias fechadas, e as mães estão cuidando dos filhos em casa. A maioria das escolas, a depender, obviamente, da série da criança, tem também aulas online. Eu faço mestrado aqui, a minha faculdade hoje tem aulas online também. Eu já não tenho mais aulas porque eu estou na fase da tese, mas os meus colegas que ainda têm aulas, eles têm passado agora a ter aulas online para que ninguém tenha contato, não é? Não vá para as aulas nem nada do tipo. O que eu vejo, na verdade, também dessa movimentação toda é que muitas empresas que ficaram, vamos dizer, reticentes com a revolução digital, muitas empresas que evitaram até a revolução digital, agora elas estão sendo obrigadas a fazer essa mudança, a aderir ao digital. Então, o que a gente vê é um crescimento absurdo de trabalho remoto. Na minha empresa, nós já trabalhávamos remoto há alguns dias da semana, então isso para nós já era natural, é uma empresa de tecnologia, então isso para nós já era natural, mas eu vejo outras empresas, inclusive clientes nossos, que não tinham essa experiência e acabaram então por ter forçadamente a experiência. Não é algo que assim ninguém esperava, não é? Que algo tão ruim como o vírus pudesse trazer essa forma de progresso, digamos assim. Os e-commerces têm crescido absurdamente, as vendas online têm crescido, inclusive esse é o nosso mercado, que é o mercado de e-commerce, tem crescido absurdamente o número de pedidos online, não é? O número de pessoas online, então as empresas de tecnologia como um todo, companhias de telecomunicações, de internet também, de serviços, têm vendido muito mais.
entretenimento em casa, não é? As Netflix da vida e tudo mais também acabam por ter mais uso e as empresas estão se reinventando. As profissões estão se reinventando. Nós aqui na Europa temos nesse momento fronteiras fechadas terrestres, marítimas e algumas fronteiras também aéreas. Por quê? Apesar de ainda ter voos, só entram pessoas que sejam ou cidadãos nacionais ou tenham também o seu título de residência, autorização de residência. Isso tudo que tem acontecido é para salvaguardar a população. Hoje, Portugal, que começou a ter o número de contágios primeiro do que o Brasil, hoje Portugal, salvo engano, está com um número de pessoas contagiadas inferior ao do Brasil. Isso é muito importante. O Brasil não está levando a sério, fica com essa conversa de que é só uma gripezinha. Foi o que o mundo pensou no início, foi assim que a Itália pensou, lançou a campanha Milano non si ferma, e então depois as pessoas estavam todas contagiadas. Eu trabalho aqui também com as empresas do mercado italiano, é o meu core, não é? Target. Eu falava, a maioria das empresas hoje já não se fala com ninguém, porque as pessoas não estão só em trabalho remoto, mas lá a situação está um pouco pior, você não consegue falar com algumas pessoas. Mas das últimas que eu consegui falar, a maioria delas falava de que justamente não deram importância ao que era o pedido de ficar em casa. As autoridades ainda não tinham colocado imposições de medidas para que fosse obrigatória a quarentena, a reclusão, e as pessoas continuaram a levar a sua vida e a contagiar umas às outras. E foi aí que a Itália deu no que deu, a Espanha deu no que deu, Portugal está aqui rodeada por Espanha, não é? Faz fronteira por Espanha de norte a sul, com Espanha de norte a sul, e não tem metade, não tem um terço do número de contagiados e nem de mortos que tem a Espanha, porque o governo desde cedo adotou medidas restritivas de isolamento social. O governo desde cedo percebeu que ter as pessoas isoladas em sua casa era uma forma do vírus não se disseminar. E Portugal é um dos países que tem uma das maiores populações idosas do mundo, né? Então aqui teria um potencial de morte altíssimo. Aqui as empresas não estão aceitando dinheiro, as empresas estão aceitando só cartão de crédito ou débito, para evitar, porque o dinheiro também é identificado como um fator, como um vetor de contaminação. Os cartões aqui, eles têm a tecnologia contactless, que é só encostar e já é automaticamente debitado. Estão preferindo isso também, para que as pessoas não venham a digitar os códigos nas máquinas e tenham potencial de contaminação. Quando sai na rua, pouquíssimas pessoas nas ruas, mas as pouquíssimas que se vê, todas muito paramentadas, com com máscaras, com luvas e até mesmo com algumas viseiras assim com acrílicos. As próprias empresas, como os supermercados, também colocaram acrílicos nos caixas. Aqui tem muitos caixas que também são de autoatendimento e sempre disponível o álcool em gel, seja no shopping, na entrada do shopping, no que for. Existe um controle muito grande de segurança para entrar no supermercado, para entrar nos shoppings, para que não tenha um número grande de pessoas aglomeradas ao mesmo tempo. Tudo isso com o objetivo de evitar o contágio, de evitar que cresça o número de pessoas infectadas, para que não entre em colapso o sistema de saúde, porque essa é a grande questão, não é? Contagiado dizem que todo mundo um dia será. A questão é que não seja todo mundo ao mesmo tempo, para que não haja esse colapso do sistema de saúde. Os hospitais particulares não têm atendimento ao Covid, o atendimento é só nos hospitais públicos mesmo. A previsão é de que na próxima semana seja implementado também o teste a toda a população aqui da cidade de Coimbra. Coimbra é conhecida no mundo inteiro como uma cidade universitária, a cidade dos doutores, como eles chamam, porque aqui existe muito estudo, muita dedicação realmente às pesquisas científicas. Não sei qual é o plano exatamente, mas o que me dizem é que será lançado uma espécie de passaporte, onde todo mundo que for testado não infectado poderá depois circular livremente. Não sei, porque o governo, o presidente, já decretou também que o estado de emergência vai até o final do mês, do próximo mês de abril. Então, são atualizações a todo momento.